Gracias. E a outra questão é para a Luana, né, que é bem específica também, que se eu entendi, você falou que em algum momento da sua fala, você disse que algumas mulheres elas preferiam não trabalhar, né, em função para evitar a relação com as agentes e tal. E aí eu fiquei pensando se porque tem essa questão da remissão da pena, mas eu fiquei pensando em outras formas de remissão de pena. Então, por exemplo, qual é o lugar do direito a estudar aí? Você fala, né, do direito ao trabalho, e se essa opção que elas fazem, por exemplo, por não trabalhar, tem a ver com a possibilidade que elas têm de remir pena de outras formas. Então, quer dizer, então não é, quer dizer, tudo bem, elas têm essa questão de evitar a relação com a gente, mas também tem a ver com o fato de que elas podem ter outra forma de remir pena, se isso tem a ver ou não, né? Se você pudesse falar um pouco sobre essa questão do estudo, nesse caso aí, né? Como que isso aparece. Enfim, é isso. Obrigada, Boris. Maria Pita, por favor, buen día de nuevo. Hola, buen día. Bueno, voy a continuar con el estilo habitual que tenemos en nuestros grupos de trabajo, que es tratar de hilar un poco para poner en relación todos los trabajos y tal vez algún comentario muy puntual o consulta muy, muy puntual. Lamento que sean estas condiciones porque sé que estas conversaciones en el mundo presencial continúan en el almuerzo, en el café y en el bar. Así que vamos a ver qué podemos hacer con eso. Sí me parece que la presentación de todos los artículos lo que traen son las formas del activismo y por otro lado las formas de intervención y de actuar de burocracias, corporaciones, las formas del activismo y cómo conceptualizarlo, cómo analizarlo y cómo registrarlo. Si uno va ligando todos los trabajos que aparecieron acá, aparecen todos esos asuntos, ¿no? Cuando hablamos de activismo, todos los campos de indagación específicos que se abren, ¿no? Cómo conceptualizar, cómo analizar, cómo registrar. Respecto de las formas de intervención y de actuar de las burocracias y de las corporaciones, ahí aparecen los interrogantes en torno a las lógicas y las racionalidades que guían los desempeños de policías, del sistema prisional, del sistema penal, además en sus distintas áreas, ¿no? El Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa, el mundo parlamentario, que aparece también en el caso del trabajo de Florencia. Y junto con esto, para poner en relación y cómo se da esto en el mundo real, ¿no? La vinculación entre el activismo, las formas y los desempeños de las burocracias y las corporaciones, creo que aparecen asuntos de método muy importantes para nosotros y nosotras pensar, ¿no? Que tienen que ver con identificar categorías analíticas, distinguir además entre categorías analíticas y categorías nativas, y también en el detalle de lo que produce la etnografía, y la etnografía en determinadas coyunturas locales, ¿no? Porque no solo tenemos esa tradición de la contrastación Argentina-Brasil, sino además pensar ahora, por ejemplo, el tiempo de la pandemia, que afecta no solo el desempeño de los colectivos y activismos y de las instituciones, sino de nuestra propia forma de hacer investigación también, ¿no? Y me parece que ahí aparecen varios asuntos, ¿no? Pero una de las cuestiones sobre las que me interesa llamar la atención es de qué manera se va viendo en estas presentaciones también la fuerte incidencia de un corpus de producción académica existente, ¿no? Creo que en la presentación del trabajo de Vinicius y Mariana y Dandara y las demás compañeras apareció esa secuencia de colores donde se enlazaba la historia de la producción, ¿no? Y me parece que eso lo que muestra es cómo esa producción académica existente por un lado va construyendo el propio campo, va definiendo una masa crítica, va presentando un mapa de problemas que muestran un programa de investigación, y creo que ahí también hay
como dos planos en paralelo, ¿no? Una construcción conceptual muy, muy potente para pensar, y muchas veces también creo que tenemos que tener una vigilancia y una alerta crítica, porque creo que en tanto intervenimos también en el campo del activismo, contribuimos a construir categorías que son categorías políticas de ese campo. Entonces, esto no... Llamo la atención para estar atentos a eso, lo pensaba especialmente en el caso de la producción de la base de datos, que me resulta súper interesante, me hacía pensar mucho en la comparación con lo que fue el proceso de creación de una base de datos en el Centro de Estudios Legales y Sociales, en el CELS, que es un organismo de derechos humanos con el cual el equipo de antropología trabaja hace casi 30 años, y que construimos la base de datos sobre casos de violencia policial, ¿no? Entonces, saber que uno tiene intervención en ese campo, que está construyendo categorías, yo creo que de ahí es desde donde se empezó a trabajar, por ejemplo, para la construcción de una categoría que hoy es una categoría política muy potente, que es la de violencia institucional. Entonces, tener claro ese proceso de producción me parece que es central para comprender con más detalle la arena política, ¿no? Tengo un montón de comentarios y no me va a dar el tiempo, pero en el caso, ya que hice referencia al trabajo de ustedes, lo que agregaría como una pregunta, me da mucha curiosidad saber si ustedes registran, en esa base de datos también registran la intervención o la presencia de, si aparece mencionado en las noticias, de organizaciones y de colectivos ligados al activismo afrorreligioso, y si registran también los datos precisos de si hay información de las policías, de los funcionarios policiales mencionados, de cuáles son las delegaciones que intervienen, de cuáles son los agentes de justicia que intervienen. Digo, porque eso también hace a un mapa de actores, permite identificar frecuencias, con todas las limitaciones que tiene trabajar con casos producidos por la media, ¿no? Pero ir también teniendo como ese detalle más preciso de, bueno, ¿por qué uno se va haciendo la historia de los desempeños de tal juzgado, de tal delegacía, ¿no? Digo, eso es solo una cuestión. Y después otra que me parece que tiene una deriva a la investigación de ustedes que no sé cuánto la han explorado todavía, que es la dimensión del trabajo sobre víctimas, ¿no? ¿Cómo es ese proceso de producción social de víctimas? Y en qué medida ese proceso, en tanto la víctima adquiere legitimidad y adquiere visibilidad, ¿no? Digo, cómo poder mirar ahí cómo es ese proceso y en qué medida en ese proceso de producción social de víctimas intervienen tanto agencias estatales como el propio activismo, ¿no? Me parece que ahí hay como un campo súper rico para el análisis. ¿Cómo estoy de tiempo? Solo, Rosiane, para saber cuánto me queda para decir alguna cosa más. Você tem só 1 minuto. 1 minuto, bueno. Entonces, yo señalaría, en el caso de Paula, me parece que hay mucho para levantar respecto de lo que es toda la producción que existe sobre los procesos de formación de policías y de la producción del self policial, ¿no? Me parece que eso es un punto que puede ser valioso para tu trabajo, avanzar sobre eso. Y sobre todo una discusión que hay también en Argentina que tiene que ver con la discusión respecto de lo que es la formación policial y si la condición de policial es una profesión o que uno la puede equiparar a cualquier tipo de profesión u oficio estándar, o tiene un plus en su condición por ser un tipo de agente estatal en particular, ¿no? Que además tiene la autorización para el ejercicio de la violencia, donde entra en juego esa cuestión entre la discrecionalidad y la arbitrariedad. Digo, ¿es cualquier oficio? ¿Es cualquier profesión? ¿Cómo es que se da ese proceso? Y en qué medida también la violencia incide en la producción
de esos sujetos policiales, ¿no? Creo que hay mucha literatura sobre eso que puede ser súper interesante para enriquecer las preguntas. Bueno, creo que ya no tengo más tiempo para mucha cosa. Sí, en el caso de Mauricio, me parece que el énfasis que ponemos en la etnografía justamente es el que nos hace poner mucha reflexión en el método, ¿no? En el método para producir conocimiento. Y yo creo que ahí hay mucho para discutir respecto de el alcance de una encuesta de esa naturaleza como la que vos planteaste. Y también es importante dar cuenta de que no vamos a llegar nunca a lo que está en la cabeza de las personas, pero tampoco nos interesa lo que está en la cabeza, como si fuera una idea pura contenida en la cabeza de una persona, ¿no? Quiero decir, me parece que hay muchas cosas que las personas piensan y que las personas no dicen que piensan y que hacen. Entonces, es muy difícil trabajar en esa clave de método de preguntas tan puntuales que me da la impresión de que se parecen bastante a un examen, digamos, que hay bastante de ruido, podría decir, en la forma de indagación desde tu posición, además, haciendo esa pregunta a esos funcionarios. No, me parece que ahí hay un problema, que hay un obstáculo al encararlo de esa manera, y entonces no sé si no hay que encontrar también otras entradas posibles para volver más compleja la investigación, ¿no? Si no es como si tuvieran algo dentro de su cabeza, que vos conseguís un método que consigue sacarles eso de su cabeza y entonces, voilà, se resuelve, ¿no? Bueno, así muy rápido y sin red, esos son algunos comentarios para contribuir. Obrigada, Maria Pita. A Dolores também pediu para fazer um comentário. Dolores Lima. Eu queria pedir para Bruna nos ajudar aí na projeção. A gente sabia que o espaço ia ser pequeno para falar, me cabia falar sobre, né, toda essa trajetória, né, dos conflitos, mas a gente queria estar mostrando esse... Só um minuto, Dolores, mas agora é o momento de perguntas, não é o momento mais de apresentação, desculpa. Exatamente. Então, desculpa, não retiro vai aqui, poder, declino. gente. Tá bom, declino. Tá? Bom, nós terminamos aqui os... Nas respostas vocês podem Vieira. complementar, mas não Sim, agora sim, é para Sim, perguntar. Dolores, eu vou pedir para você complementar no final do Leonardo, que aí as pessoas vão começar a responder as questões, e aí você complementa, ok? A minha questão mesmo é mais para... Eu já estou nos agradecimentos, né? As perguntas que foram, os apontamentos que foram colocados, agradecer a coordenação e queria deixar registrado também agradecer a coordenação do evento, né, que possibilitou também alguns auxílios com relação à internet para os alunos poderem participar daqui. Então, há um comprometimento do INEAC também quanto a isso. Agradecer ao professor Boris Maia também por ser coordenador e ler o trabalho, minha querida professora amada, orientadora eterna, Lana Laje, queria dizer que a gente está aqui, obrigado pela contribuição, por a gente poder refletir cada vez mais e melhorar isso e refinar esses dados, tá bom? Muito obrigado. Alguém gostaria de responder as questões que foram colocadas? A gente vai ter aí o máximo... Gente, olha só, já são 12h05, a gente tem que entregar a sala no máximo 12h30. E são 3 minutos apenas, a gente não tem mais tempo para se esticar, tá? Então, Vinícius. Rosana, você vai querer colocar em alguma ordem ou já posso começar mesmo? Como? Você vai colocar na ordem de apresentação as respostas? Ou... Não, eu vou. As pessoas que quiserem responder, elas vão passando aqui pelo chat. Você já está... Na sequência.
Na É na sequência? Damiana. É, muito mais fácil, É. gente. Eugênia, Bueno, muchas gracias por los comentarios y por las lecturas así precisas para pensar cómo seguir con este trabajo que estaba en proceso. Solo plantear una sola cuestión en relación a la pregunta de Ana Paula sobre la autonomía y si hubo una modificación o no, que es un poco también la pregunta de un proyecto colectivo en el que estamos con María y con Florencia en relación a transformaciones de práctica, pandemia, pospandemia, que ahí una de las cosas que discutimos mucho con María y Florencia y otras compañeras es si es una pregunta que colocamos nosotras, el equipo de investigación en relación a esas mudanzas, o si efectivamente hubo algo nuevo en relación a esas prácticas constitucionarias de las policías y otras burocracias, independientemente de la pandemia. Y en ese sentido me parece que es interesante pensar esta idea de mayor o menor autonomía, o de espacios de mayor o menor autonomía de la policía, en contextos políticos particulares y en coyunturas particulares. Y en ese sentido, en Rosario en particular, previo a la pandemia, se estaba dando un proceso muy impulsado por la defensa pública de sacar las personas presas en comisarías. Básicamente por dos motivos: por las condiciones de alojamiento de las comisarías, y el otro motivo por la autonomía policial. Entonces dice, lo que si nosotros logramos que las personas pasen al servicio penitenciario, o sea, limitar el tiempo en donde la policía tiene el gobierno absoluto de esos primeros momentos de la detención, ¿no? En la forma de pensar de los operadores de la defensa pública que entrevistamos para pensar ese proceso. Entonces, en una coyuntura particular, había una burocracia que estaba intentando incidir en esa configuración, que era un poco también lo que preguntaba Lana en relación al order, que es esta oficina que depende del servicio penitenciario. Lo que pasó en el medio de la pandemia, como otras variables para analizar estos contextos particulares, es que hubo un cambio de gestión provincial. O sea, no solo hubo una pandemia, una disposición de aislamiento, nuevos roles a la policía, sino que hubo un cambio de gestión política en la provincia que también generó diferencias en relación a eso. Entonces se estaba dando un proceso de poder lograr una mayor observación externa de la policía en esos primeros momentos de la detención, que de algún modo se modificaron por ese cambio de gestión política, y que al mismo momento se produce ese cambio de las prácticas de algunas de esas burocracias por la pandemia y la cuarentena, ¿no? Como algunas replegaron la presencialidad y como otros siguieron con esa presencialidad. Entonces me parece que resulta interesante pensar ese contexto particular, en esa coyuntura, qué cosas se modificaron, qué cosas continuaron y qué cosas en todo caso se acrecentaron, ¿no? Pero sin lugar a dudas no es que vamos a encontrar grandes modificaciones, sino que se va a dar en un contexto particular. Y además lo que me parece también interesante pensar, que es un poco también lo que decía María en relación al método y en cómo estamos haciendo investigación en este momento particular, es cuáles de esas transformaciones en las formas de trabajo se van a continuar en la nueva normalidad, ¿no? Porque una de las cosas que también aparecía era las dificultades de volver a la presencialidad, aún en momentos en donde la crisis sanitaria había bajado en principios de este año, por ejemplo, ¿no? Entonces me parece que es eso, pensar esas prácticas en coyunturas particulares, y que no solo tiene que ver con la variable, en este caso particular, con la variable de pandemia, sino también con otras cuestiones para pensar esa mayor o menor autonomía de la policía. Bueno, eso, breve para que pueda dar lugar a otros compañeros y compañeras. Obrigada, Eugênia. Vamos passar agora para o Maurício. Maurício, você quer fazer algum comentário? Falar algum? Vou tentar responder aqui bem rapidamente as perguntas que eu consegui anotar aqui. Primeiro para a professora Ana Paula, é que a diferença ali que, para mim, de Estado, governo e sociedade, eu acho que essa foi também a percepção das pessoas que eu entrevistei, por conta que eu levei em consideração a formação que elas têm em direito, é que o Estado é o conjunto de instituições, né? O governo é um gestor temporário
do Estado, eu diria. E a sociedade são as pessoas que formam a nação, se é que a gente tem nação, como a professora Ana Laís falou. É mais ou menos isso. E a contradição proposital é no sentido de que eu afirmei que na situação hipotética, era uma afirmação, na verdade, né? Ele concordaria ou não. E 48% responderam do mesmo jeito, que na situação hipotética, tanto atenderiam os interesses da sociedade como atenderiam os interesses do Estado. E aí eles disseram antes, o meu público ali disse antes, que Estado e sociedade eram coisas completamente diferentes. Então, numa situação hipotética, como é que ele ia atender o interesse ali dos dois, entendeu? Foi mais ou menos isso. Maurício, só uma observação para ficar claro, acho que o comentário que eu e Maria estamos fazendo. Não dá para trabalhar com situações hipotéticas quando a gente está fazendo pesquisa antropológica ou pesquisa sociológica voltada ao campo do direito. Esse que é o problema, porque fica em especulações. Por isso que a gente está falando das práticas, né? O que a gente está questionando você é o quanto essas respostas te dizem alguma coisa que não seja algo oficial. Então, a pergunta é um pouco mais profunda, né? Eu não estou desqualificando seu trabalho, eu estou fazendo um desafio, afinal, você orientando o Kant conhece, e o Kant falou, não, acho que o trabalho dele vai caber dentro do GT. Então, o que a gente está te perguntando é o quanto é possível, a partir de uma pergunta hipotética, se chegar a algum dado que de fato seja relevante para pensar o que você está tentando, né? Porque acho que o que a gente tem trabalhado é a partir de situações concretas. Então, concretamente, neste caso, isso é o quê? Então, a pergunta está nesse sentido. Desculpa, Rosiane, mas eu precisava fazer esse esclarecimento. Entendi. Realmente, eu tentei elaborar alguma questão que fosse concreta para eu perguntar, só que não conseguia visualizar nenhuma situação que fosse possível para que houvesse sinceridade na resposta. Por quê? E por que respondendo a pergunta, eu não lembro quem fez, para entender, eu achei que eu, sendo delegado de polícia, eu teria respostas muito mais sinceras do que se alguém que não fosse perguntasse isso a alguém que ocupa o mesmo carro que eu ocupo. Talvez a pessoa ficasse milindrada de responder. Então, por isso, eu achei que eu fazendo essas perguntas e as pessoas sabendo que eu que estava fazendo a pergunta e a pesquisa, porque eu disse isso quando eu enviei o formulário, eu achei que ali eu teria uma sinceridade muito grande nas respostas, porque eles não iam ficar melindrados por serem meus colegas e acabarem me respondendo com alguma sinceridade. Por isso que eu acreditei no resultado. Eu não lembro de muitas perguntas, mas... Bom, antes de passar para a próxima, eu só queria dar uma colaboração aqui, que tem a ver também com o trabalho da Paula, para o Maurício e para a Paula. Pesquisar sobre o próprio campo, onde se atua, onde a gente atua, seja campo profissional, né, no grupo que a gente está inserido, é sempre um desafio, viu, Maurício? Porque a gente precisa fazer o deslocamento, o distanciamento. Né? Eu falo isso com muita propriedade porque eu pesquiso terreiro. E isso é bastante... um pouco mais... O buraco é um pouco mais embaixo. Porque uma coisa a gente não vai verificar a sinceridade, nem a veracidade. Né? Nós não estamos fazendo... A antropologia, a sociologia, ela não está preocupada com a sinceridade ou com a verdade das informações que os nossos interlocutores passam para nós. Nós temos uma inserção no campo, é a partir dessa inserção que a gente vai olhar para o dado que está sendo produzido, no seu caso, a partir das entrevistas com os seus próprios colegas, para refletir a partir delas. Então, esse é um processo de deslocamento, Maurício, e para a Paula também, né? Que é um processo que precisa ser feito, porque vocês estão olhando para lugares que vocês estão inseridos, e, assim, essa não é uma questão, né? Eles só respondem em termos oficiais. E por que respondem somente em termos oficiais? Né? Quer dizer, você tem a inserção no grupo suficiente para poder refletir exatamente sobre esse dado, entendeu? Quer dizer, eles não terem
uma sinceridade, como você fala nas respostas, pode servir, inclusive, como chave, como dado para você analisar. Né? Agora eu só queria fazer esse comentário, porque eu acho que é importante, porque quem estuda o próprio campo que está inserido, o próprio grupo que está inserido, tem sempre esse nível de desafio mesmo, tá? E isso faz parte. Eu queria passar agora a palavra para Paula Toledo. Paula, por favor. A gente não está te ouvindo, Paula. Paula, você está entre nós? Começaremos aqui uma sessão espírita. Paula? Paula? Temos Paula, Paula nos ouve. Mas Paula nos ouve. Passa para outra pessoa enquanto a Paula resolve o som. Tá bom. Florência. O microfone desconectou. O microfone talvez tenha desconectado, porque está ecoando normalmente quando o microfone... Agora é a Florência. Depois a gente volta para a Paula. Bueno, en primer lugar, les agradezco por todas las lecturas, las sugerencias, los comentarios. Bueno, voy a responder a las dudas que me planteó Lana con respecto al artículo. Espero que se entienda. Voy a seguir haciendo el esfuerzo por hablar lento. Bueno, con respecto a esta dicotomía entre... Perdón, llegó mi hijo, va a escuchar un poco de ruido. En cuanto a esta dicotomía entre estrategia e identidad, no está pensado en términos dicotómicos. O sea, estas construcciones, en tanto categorías nativas con valor político, y ahí cito a María, ¿no? Pueden ser pensadas en términos estratégicos, por supuesto, pero también al mismo tiempo eso no quita que no estén, digamos, construyendo identidades. O sea, justamente por eso el planteo de que es de este continuum de experiencias interrumpidas y naturalizadas de la vida cotidiana, que estos activistas valoran ciertas cuestiones, las resaltan, y a partir de eso construyen identidad, construyen colectivo, que esto va mutando de acuerdo al contexto político, ¿no? Y que también está profundamente vinculado con las dinámicas que adquieren estos debates en un ámbito institucional como es el Congreso de la Nación. Y después, con respecto a esta cuestión de usuarios responsables y cultivadores solidarios, en verdad el concepto de usuario responsable es un concepto muy conservador que cuando se forjó obviamente dejó por fuera a muchos usuarios que no cumplen con los requisitos de lo que es un usuario responsable, en tanto no estudian, no trabajan, ¿sí? Por eso también yo cuando lo presento este concepto, y no lo pude presentar en profundidad, explico que en realidad se forjó en gran medida intentando discutir con ciertos sentidos comunes médicos y jurídicos, ¿no? Que digamos, todavía están muy presentes en nuestra sociedad, y es en base a eso que se elabora esta categoría. Y en realidad es una categoría moral y políticamente positiva, o sea, intenta ser una categoría moral y políticamente positiva, de la misma forma que intenta ser la categoría de cultivador solidario, ¿no? Son mutaciones que tienen que ver con debates parlamentarios, con cuestiones que, con el problema que estaba debatiendo y con lo que, digamos, con el papel que podían cumplir los activistas. De hecho, ahora se está empezando a debatir un proyecto que tiene que ver con el desarrollo productivo del cannabis, y ya empiezo a notar cómo muchos activistas están empezando a acuñar el término trabajadores canábicos, ¿no? Entonces ahí estamos viendo cómo hay un nuevo perfil, ¿no? Una nueva categoría que se está forjando a la vista de este nuevo debate. Así que bueno, nada, es como, son cuestiones que van mutando y ahí la dejo. Siempre pensando en justamente presentarse en los términos moralmente y políticamente más positivos para lograr algún resultado, pero no creados de la nada, sino que siempre tienen un trasfondo en historias de lucha y en la propia historia del activismo, ¿no? Y desde los movimientos, digamos, y el activismo local. Obrigada, Flor. Vou te chamar de Flor, tá, Florência? Obrigada, tá, Flor? Bom, vamos tentar agora a Paula. Paula, você está entre nós? Eu voltei.
Ah, então tá bom. Não Por sou um favor, Paula. espírito. Ainda. Ai, tomara que demore. Então, queria agradecer as perguntas, né? Muitas coisas para se pensar mesmo, né? Não anotei quem fez as perguntas, porque foi tudo muito rápido, mas a chegada no CREAS é porque nem todos os adolescentes que chegam no CREAS passaram pela privação de liberdade, no caso, no sistema DEGASE, né? Então, a gente atende esses dois públicos. Tem os adolescentes que vão diretamente para o CREAS, porque tem medidas que só são cumpridas lá, medidas socioeducativas, né? Então, assim, da prestação de serviço à comunidade para baixo, né, até a advertência já vai diretamente para o CREAS, e a privação da liberdade passa pelo sistema DEGASE e normalmente, não é uma regra, chega até a gente no CREAS. Tudo isso faz toda uma diferença no atendimento, no perfil dos adolescentes, enfim, né? Realmente eu não citei isso. E eu queria dizer que acabou pendendo mais para o lado dos policiais, porque, como eu falava no início da apresentação, eu já venho pesquisando a realidade dos adolescentes desde a graduação. Então, assim, como agora está sendo muito novo, pesquisar ou fazer profissional da polícia, né, acaba ficando em emergência da gente falar mesmo, né? Mas tem sido muito dosado isso diante da pesquisa. Quando eu coloquei a questão da ponta da lança, né, quem está na linha de frente, não era mensurando a relação do policial com o adolescente, mas do policial com outros policiais, né? Tem policiais de dentro da instituição mesmo que nunca vão na rua, eles são a mente pensante, tem aqueles que só executam. Então era essa a questão da lança, porque o alvo da lança está muito bem marcado, né? Isso vem sendo discutido também dentro da pesquisa. Muito obrigada, professora, por ter ressaltado essa questão mesmo, que não pode de maneira alguma passar batido. Então, quando é colocado qual o peso do uso da farda, é justamente para o policial. Eu ia falar durante a apresentação de uma fala de um dos entrevistados agora no mestrado, que ele disse: eu sou o Estado, eu mesmo prendo, eu mesmo julgo e eu mesmo condeno, né? Isso é muito forte. Né? Isso daí diz muito do que se diz o peso do uso dessa farda. Que farda é essa que legitima a violência, né? Que até foi colocado como que é a forma que eles chegam nos adolescentes. Nunca é diferente, sempre é arbitrária. E essa arbitrariedade está marcada pelo peso do uso dessa farda. Então, queria muito agradecer mesmo por esse espaço. Eu vou levar isso de volta para orientação, para pesquisa. E é isso. Muito obrigada, gente. Obrigada, Paula. Vamos agora para a Luana, né? Luana, obrigada, viu? Obrigada, Paulinha. Obrigada, gente. Primeiro, eu esqueci de falar isso, queria me desculpar pela minha ausência na quarta, mas foi meu dia da vacina e isso não dá para realmente perder essa oportunidade, para falar em oportunidade. Mas, enfim, queria agradecer de uma forma geral os comentários, foi super rico o debate, estou com várias inquietações, né? O que é bom que a gente fica com pouco espaço de diálogo, né, na pandemia. Então, queria só agradecer mais uma vez pela organização do GT, enfim, estou muito feliz de estar aqui. E, professora Alana, adorei a referência, porque, enfim, essa discussão sobre gênero é super importante, eu coloco como uma notinha de rodapé agora, porque, enfim, não dá para desenvolver, mas eu acho que tem uma questão importante no Rio, né, de pensar essas relações de gênero, porque os presídios femininos, eles não são faccionados, e a divisão do trabalho nas unidades masculinas, ela tem muita relação com a facção, né? Quem trabalha, isso não em todos, né? Estou falando assim de uma forma bem genérica, mas eu acho que essa relação da facção e com essa divisão de trabalho é uma coisa importante para pensar o gênero nas unidades femininas no Rio de Janeiro, porque existe você ser parte da facção ou não, exercer função de trabalho ou não, nas unidades masculinas isso é importante, na feminina não, porque os presídios aqui, até agora, não são divididos por facção, os femininos, né? E aí, rapidinho para o que a Ana Paula comentou, né? Sobre essa questão do risco, eu vou pensar sobre isso, não consigo nem desenvolver agora.
E a questão da salvação, eu concordo plenamente com você, assim, eu acho que, inclusive, eu tenho pensado nesse sentido performativo mesmo, né? E é impressionante, porque praticamente todas as mulheres que eu entrevistei falam que Deus tinha colocado elas lá para salvá-las, né? Nesse sentido, porque existe muito esse discurso de ou você, no crime, ou você morre ou você é preso, então se você está preso, você não morreu. Então, uma ressignificação desse ato do encarceramento, né, que ocorre muitas vezes dentro da prisão, exatamente por essa presença massiva assim, de várias igrejas, sobretudo a Universal dos Presídios, né? Então, a gente fica muito laranjeira. Enfim, então depois eu converso com você melhor sobre isso, porque eu também queria muito dialogar sobretudo dessa questão das igrejas, porque eu tenho pensado a igreja, inclusive, como produtores de políticas públicas e na importância de você performar e estar presente nessas instituições para sair da cadeia. Que a questão da minha tese é a pena andar. Como fazer a pena andar? Como você sai da prisão? Porque a pena não anda sozinha. Você precisa fazer coisas para sair da prisão. Então, essa presença da religião tem sido pensada nesse sentido por mim, né? Dessa produção de políticas públicas e essa questão da igreja e Estado, né? Tenho pensado um pouco como pensar... Aí, botei o timer para não me perder. E, por fim, o Boris. Boris, não apareceu essa coisa do estudo, né? E isso foi importante você falar, porque é impressionante como o estudo não aparece. Ninguém vai estudar para remir pena, vai trabalhar para remir pena. Então, apesar do estudo ser uma coisa importante, então talvez seja uma coisa que você me fez pensar, né? Por que as pessoas não falam em remissão de estudo? Fala até da leitura, mas o trabalho não. Então, talvez tenha a ver com outras categorias morais, enfim, outra coisa, mas é impressionante, ninguém fala. Então, estudo é para você fazer outra coisa, né? Então, acho que talvez tenha uma questão importante aí que você me atentou, enfim, e eu vou pensar sobre isso. É isso, gente, senão eu não paro nunca. Obrigada, Luana. Chamar agora a Dolores Lima. A Dolores tinha me perguntado aqui no privado se ela podia apresentar o mapa naquela hora. E eu acabei que passou batido. Dolores, por favor, 3 minutinhos. Não, o que eu queria... Desculpa, não dá tempo de apresentar o mapa. Não precisa apresentar. Eu queria só fazer o comentário. Não sei se eu entendi a pergunta da Lana, mas eu quero me recordar que a gente, em 2016, a gente instou o INEAC, a gente fazia exatamente debate com um corpo de jornalistas, né? A Roberta foi bastante ativa na organização disso, e a gente fez uma mesa lá no INEAC exatamente para estar discutindo como a mídia colocava e quanto tempo, e aí a gente falou ali da tal da mídia 7, e como é que ela era colocado aquilo, né, na mídia. Eu acho que a gente fez um pouco essa discussão que eu entendi que a Lana estava perguntando questionando essa questão da categoria nativa e como isso era visto, né, e a partir da complexidade de estar estudando, fazendo levantamento a partir dos jornais. Mas também quero fazer uma observação sobre a mudança dessa metodologia, porque caiu, né? Dolores. Bom, nesse momento a gente tenta fazer... Não dá para ouvir. Não dá para ouvir? O Rio de Janeiro tem adquirido características... O Rio de Janeiro tem adquirido características particulares. Naquele momento, se a gente queria enxergar que não eram casos isolados, nesse momento a gente está querendo olhar esse lugar do Rio de Janeiro com essas especificidades. Eu não sei se eu me fiz entender, entrou um troço aqui, desculpa. E desculpa por a intervenção no momento errado. Estou aqui bem novata. Não, e fui eu que inscrevi a Dolores. Eu quero deixar isso registrado aqui, né? Bom, nós estamos aí, são 12:30 já, né? Já extrapolamos bastante o tempo. E aí queria a gente fazer a nossa fotinha para encerrar. O Vinícius, né? E o Vinícius vão responder? Sim, eu pensei que a Dolores iria fazer o fechamento desse grupo, porque ela está no grupo. Não, é porque você abriu para ela. Sim, ok, tudo bem. Então vamos lá. Vou deixar aqui, porque se muito tempo eu respondo. Em primeiro lugar, agradecer as contribuições, né? A Pita, ela trouxe muito mais contribuições do que
de fato, pergunta, lá na Laje também, agradeço muito mesmo. Concordo que precisa ser repensado essas categorias, os impactos que elas produzem também no campo. Agora, a respeito da pergunta da Lana, não há acesso aos dados. O objetivo inicial não foi torná-los públicos. Isso aí vai ser discutido, né, com a Ana Paula, se a gente vai deixar isso público ou não. O objetivo principal com esses dados é construir um mapa, é mostrar justamente a territorialidade dessas dinâmicas. A respeito da categoria, como são notícias e apenas notícias, essas categorias elas vieram justamente do redator, né, do jornalista, quem escreveu a notícia. Então, a gente não fez essa separação inicial entre as categorias entre religiosos e o que aparecia, de fato, nas notícias. O que é mais interessante e potente a gente pensar, o fato de que, ao usar essas notícias jornalísticas, a gente consegue dar conta e entender um pouco a dimensão do conflito entre o público e o privado. Construção cada vez mais expressiva, inclusive no âmbito público. Isso aí dá uma dimensão justamente do conceito, né, do problema público, que o Gus Field e outros trabalhos da Ana Paula, o meu também, da minha tese, a gente trata um pouco sobre isso. Acho que eu consegui responder. Só queria fazer um adendo rapidamente. Professora Alana, a senhora falou sobre, por exemplo, porque na planilha a gente colocou filtro, né? Então, isso é algo que a gente consegue filtrar mesmo, né? Enfim, saber as regiões e, por uma questão de gênero, como a senhora colocou, acho que foi uma contribuição incrível, justamente para pensar o gênero dessas vítimas, né? Nesse caso, como a gente está falando sobre, a gente apresentou aqui, muito mais ligado à vitimização. Então, só para dizer isso, que existe a possibilidade do filtro e que a gente consegue, de fato, filtrar por região, a notícia, enfim, que foram colocadas como um desmembramento dessas informações presentes nessas notícias. Então, era mais nesse sentido. Mas obrigada. Só um esclarecimento, Vinícius, quando eu falei acesso, não falei acesso externo, falei acesso da própria equipe, porque quando você fala banco de dados, pressupõe o quê? Acesso às informações. Né? Sim, então, é uma planilha online. É uma planilha online, onde aqui tem um acesso via e-mail. Então, quem tem acesso precisa de autorização e não foi isso que eu falei, Vinícius. Acho que a Mariana que respondeu. O acesso significa exatamente isso. Como é que eu tenho filtros que permitam que essa equipe acesse determinados dados ou determinado conjunto de dados? Acesso ligado ao conceito de banco de dados, porque você não tem como acessar esses dados, inclusive a partir de determinados critérios, isso não é um banco de dados, é uma reunião de dados. A Mariana entendeu. Sim, tem acesso ao filtro, tem um comando também do CONT-SI, tem um somatório, enfim. Tudo bem. Sim, é isso. Bom, gente, eu acho que agora... Rosiane e Leonardo, vocês não vão responder os comentários. Vocês não vão me responder, não? A Rosiane está fugindo de responder, pelo visto. Não, o Leonardo já participou, ele já falou sobre... Não, o Leonardo só agradeceu, não fez uma resposta a comentário algum. Não respondeu nada, eu fiz uma questão. Gilmar, vocês não responderam nada. Bom, Lana, a gente, como você viu, a gente está em construção, né? Esse é um conceito, até você e o Boris fizeram questionamento. Tá em construção. Assim... Oi?
Leonardo está atrapalhando. Não adianta ter o livro, tem que ler. Deixa eu só falar, Rosiane. Então, Lana, essa questão da incorporação, justamente para a gente estar trazendo esse primeiro momento desse texto e tudo mais, é para a gente conseguir refletir. Acaba que a gente fica tão imerso nos textos que a gente não consegue ter essa distância para poder inserir coisas que vão ajudar essa reflexão. E óbvio que o seu texto já foi lido, vai ser relido 1000 vezes para justamente engrossar isso, porque a gente, embora esteja trabalhando numa temporalidade do agora, né? A gente também está dando esse passo para trás para entender como esse processo se construiu ao longo do tempo com relação a essas mobilizações dos afro-religiosos. E, primeiramente, né, a gente está falando de um povo preto que já estava dado, inclusive, com a sua dissertação pensando em Rio de Janeiro. Mas não é só Rio de Janeiro, né? A gente tem outros trabalhos que estão falando também desse processo de mobilização, como o do trabalho do Flávio, que já fala de uma mobilização econômica, já pensando a questão do OBI e tudo mais. Então, a gente vai, vamos dar mais carne a esse conceito, e aí a gente está trabalhando aí. Enquanto a questão do Boris, que ele coloca categoria, que eu pontuei isso no final, fechei dizendo essa diferenciação, e ele pergunta se é apenas os sujeitos que estão ali atuantes, né? Essa questão do sujeito atuante, a gente está pensando um sujeito político, né? E é político nas suas mais plenas formas. Por quê? Você tem esse afro-religioso, que é considerado qualquer um. Então, no momento que eu, hoje, né, falo que eu sou de um simpatizante ou qualquer atuação dentro de um terreiro, um abian, dentro das categorias que existe, né, dentro da própria religião e dessas vertentes religiosas, tem as suas categorias. Então, todo mundo passa a ser afro-religioso. O que a gente está tentando propor é um conceito analítico para olhar a atuação desses sujeitos dentro desses contextos da mobilização e da e luta fundamentalmente na cena pública. Fundamentalmente, né? O conceito de afro-religioso, ele é pensado não para o ativismo que mobiliza os terreiros internamente, né? Porque a gente está olhando essas mobilizações, por exemplo, que é diferente do que o Melo e o Vogel, o Arno e o Flávio de Barros estavam pensando, que é esse ativismo que se faz de ocupação do espaço público a partir do dado religioso. O conceito de afro-religioso, ele pretende trazer a atuação reivindicatória de garantia de direitos na cena pública. Essa é a diferença que a gente está fazendo, porque, assim, afro-religioso, ele serve para pensar desde o praticante de babassuê até o do batuque, só que ele não dá a densidade de mostrar que o que a gente está tratando de afro-religioso não é somente a ocupação da cena pública a partir de uma pauta religiosa, mas a ocupação, né, a ocupação do espaço público, mas a reivindicação de direitos, que é uma mobilização específica e que é datada, que é a partir de 88, porque os terreiros só ganham a condição de portadores de direitos a partir da Constituição de 88. Então, esse conceito ele está muito ligado à demanda por garantias de direitos. Talvez a gente precise recortar ainda mais, e é o que o Leonardo falou, a gente está olhando e tentando dar carne e sangue a essa E uma coisa, né? Não significa que esses outros sujeitos são desconsiderados. Pelo contrário, a mobilização interna, a política interna de um terreiro é importante, é considerada, porque ela tem essa explicitação no espaço público, mas a gente está pensando esse lugar. Então, a gente está tentando aí elaborar para dar conta disso. Por quê? Justamente por causa da fragmentação que a gente tem de falar que um o outro não é. Então, o que é essa ação do todo? Porque, não importando essa fragmentação ou esses segmentos que eles tenham pertencimento,
eles estão todos lutando pela garantia de direitos junto ao Estado. É isso. Olha só, Rosiane, então eu reitero essa leitura da dissertação de mestrado, porque a adesão desses negros em Campos ao movimento abolicionista vem exatamente no sentido de reivindicação de direitos que o movimento abolicionista reconhece e que o Estado não reconhecia. Então, eu acho que tem um paralelo muito importante, inclusive a participação nessas revoltas regenciais, que são revoltas populares que reivindicam direitos diante do Estado e que eles aderem a partir, inclusive, de uma pauta própria, tanto que isso causa uma série de conflitos entre os grupos que estão participando desses movimentos. Entendeu? Então, acho que vale a pena ler pensando nisso. Sim. Obrigado, já está anotado e já é o que a gente vai fazer daqui para frente, né, Léo? Sim. Eu gostaria... Oi? Não, estamos já fechando, né? Sim. Eu gostaria de, antes de fechar, que a gente todo mundo abrisse as câmeras para a gente fazer a nossa fotinha, né? Para a gente poder, inclusive, botar no Facebook. Então, pedindo aí a Dolores, o pessoal que está com a câmera fechada. Pelo menos aqui a gente pode sorrir, né? Na presencial ninguém sorri. Exato. Antes de tirar a foto, eu queria fazer uma fala que é realmente de encerramento, né? De agradecimento para todos e todas que ficaram até o momento, né? Dizer da satisfação de estar com todos aqui, dizer que eu lamento não ser presencial, porque certamente essas conversas continuariam no almoço e a gente poderia fazer trocas mais generosas do que a gente conseguiu fazer, que foi botar no chat, mandar uma diquinha, né? Por isso eu botei o e-mail, né? E estou brincando com a Luana que a gente se esbarra por aqui, porque eu faço o meu treinamento na General Glicério, então eu estou toda semana ali, né? Realmente sou a vizinha, mas para não ser uma coisa só privada com a Luana, a gente eu conversei com Maria da gente juntar os nossos grupos de pesquisa, né? Porque a gente precisa mesmo acertar algumas coisas. Tem muita coisa que a gente sempre soube, mas já que a gente não consegue se ver, vamos fazer uma reunião. E os que não são dos nossos grupos, né? Deixar o convite para que, se quiserem nos procurar, interagir, né? Principalmente Paula, Maurício, né? Luana, que são pessoas que eu estou conhecendo hoje aqui, né? Marta, eu não falo nada, porque Marta é minha, mas bandeou para a banda da Kátia, mas continua sendo minha. E Margarete, não conheço, eternamente, então eu não sei quem é. Eternamente serei sua. Sua, então, Martinha, né? Então, quer dizer assim, fazer um evento virtual não é o nosso GT. É que nem fazer aniversário. Ontem minha filha fez aniversário e não juntar a família toda não é igual, não devia valer, né? Então, isso aqui é um meio GT e um meio aniversário, mas é uma forma da gente conseguir estar junto e eu realmente acredito que pesquisa se faz com muito trabalho, com muita leitura, mas com muito afeto. Então, dizer para vocês que é com muito afeto que a gente recebe vocês e que a gente queria poder, né, abraçá-los e beijá-los e continuar, né? Então, aí com isso, agora a gente pode tirar a foto oficial. Um beijinhos para todos. Eu vou tentar, mas é bom que outras pessoas também façam. Agradecer também a Bruna, a Margarete e o Luciano, né, que ficaram aí na monitoria. Desculpa, Margarete, eu ajudaram bastante aí a gente esses 2 dias. Eu gravei a carinha dela. Desculpa, Margarete. Vamos lá. Todo mundo? Rosiane, ilumina seu rosto, que você é uma sombra. Rosiane, não, peraí. Não adianta, estou no terreiro, estou na cozinha, é o único lugar possível, não tem como iluminar nada aqui. Então, bora lá. 1, 2, 3. Ô, Dolores, você fechou? Ô, Dolores, cadê você, Dolores? Dolores! Margarete. Agora sim, Margarete, bora lá. Margarete, Bruna. Espera aí, gente, tá? Espera aí que deu ruim aqui. Só um minuto. Agora vai. 1, 2, 3. Ai, meu Deus. Tá uma zona esse negócio aqui.
Mais uma para garantir. Vamos lá, mais uma para garantir. O meu mouse está péssimo. Eu tô com o meu sorriso congelado aqui. Tá doendo. Tirei duas. Tirei duas. Pois eu mando para o grupo. Bom, eu quero agradecer a todos, parabenizar a todos que apresentaram o trabalho, dizer para vocês que foi a primeira vez que eu coordenei um GT, né? E dizer para vocês que perdoem pelos equívocos e falhas cometidas, eu me aprimorarei, tá bom? Agradecer a Ana Paula. Muy bien. Tuviste muy buen manejo del tiempo. É? Sim. Ai, fico feliz, fico menos ansiosa. Estou uma pilha. Estava aqui nervosíssima. Então, quero dizer, agradecer aqui a vocês, agradecer a Ana Paula, a Maria Pita, a Lana, o Boris, a todos vocês. Obrigada. E é isso, né? A gente faz pesquisa com afeto, é com pessoas que a gente gosta, que a gente admira, né? A maioria, vocês são minhas referências. Obrigada, gente. E a gente vai fazer as nossas reuniões. Um beijo. Beijos, obrigada. Até a próxima.